Eu já trabalho, mas quero estudar. Se tenho filhos, cuido do meu lar. E estudar onde quiser, quando puder. No PC, tablet ou celular. Moro longe, quero me formar. A hora que eu tenho é depois de almoçar. Praticidade tem o nome, polos em todo o país. Online posso me formar. EAD, o Unicesumar tem qualidade de ensino pra você criar. EAD, o Unicesumar, você escolhe a hora que quer estudar. EAD, o Unicesumar em cada canto do Brasil, porque melhor não há. EAD, o Unicesumar, do meu jeito, no meu tempo, em qualquer lugar. Olá, alunos, tudo bem com vocês? Estamos aqui para o nosso segundo momento, nossa segunda aula do curso de Gestão de Cooperativas na disciplina de Gestão de Pessoas e Desenvolvimento de Equipes. Espero que na nossa primeira aula tenha ficado bastante claro para vocês alguns princípios, alguns conceitos que tratamos na evolução, né, da construção, melhor dizendo, da gestão de pessoas, do setor de gestão de pessoas, o desenvolvimento, né, a evolução, o desenvolvimento da gestão de pessoas, tá certo? Espero que agora, nessa próxima aula, né, nosso segundo momento, desafios atuais da gestão de pessoas, que vocês consigam também trazer para vocês bastante conhecimento com esse conteúdo que eu trouxe aqui. Mais uma vez, quero deixar claro para vocês que se tiver alguma questão um pouco mais técnica e de momento eu não conseguir responder para vocês, o mais breve possível eu vou buscar essa resposta e trazê-los a vocês. Sem resposta, é fato, vocês não ficarão. Tá certo? Então vamos lá para o nosso segundo momento. Desafios atuais da gestão de pessoas. Como foi dito na nossa primeira aula, a evolução acontece numa velocidade tão grande e isso, atrelado à tecnologia, proporciona uma celeridade nessa evolução muito maior. Tá? E com a gestão de pessoas isso não é diferente. Cada dia é um dia diferente, um desafio diferente. A tecnologia proporciona muitos benefícios, mas o aprendizado para lidar com ela tem sido algo assim que as pessoas têm que se mexer realmente, têm que buscar algo novo. Então vamos ver qual que é o conceito. Para quem não viu na nossa primeira aula, deixa eu me apresentar, sou o professor Jefferson Teste e estarei com vocês nessas aulas aqui do curso de Gestão de Pessoas e Desenvolvimento de Equipes, na disciplina, né, de Gestão de Pessoas e Desenvolvimento de Equipes, do curso de Gestão de Cooperativas. Então vamos lá. Objetivos da gestão de pessoas. Temos, sim, alguns objetivos, né? Alguns deles foi dito na nossa primeira aula, mas vamos lá. Quais são os objetivos? Ajudar a organização a alcançar seus objetivos e realizar sua missão. Como foi dito, todas as empresas, as cooperativas, em especial nesse momento, elas precisam desenvolver junto com uma equipe de forma mais estratégica, qual é a missão dessa cooperativa? Né? Qual que é a visão de futuro que ela tem? O que eu hoje, como missão, vou desenvolver para que a minha visão de futuro seja alcançada? Proporcionar competitividade à organização. Né? Então, a gente precisa ser competitivos, tanto a empresa quanto as pessoas da empresa. Competitivos no bom sentido, tá, gente? Vamos deixar isso bem claro. Não é competitivo de se competir entre um e outro, não, mas é competitivo com o mercado, com o cenário atual que as pessoas vivem, que as empresas vivem. Proporcionar à organização talentos bem treinados e motivados. Todas as empresas desenvolvem talentos, promove com que pessoas conheçam mais coisas, se aperfeiçoem, busquem qualidades profissionais, né, critérios profissionais para serem referência, para que elas possam também evoluir junto com a empresa. Aumentar a autoatualização e a satisfação das pessoas no trabalho. Desenvolver e manter qualidade de vida no trabalho. A gente falou bastante de qualidade de vida no trabalho, quando eu faço o que realmente eu gosto, no lugar que eu gosto de estar. Administrar mudanças. O ser humano, por si só, ele é bastante resistente a mudanças.
mas o mundo em que nós vivemos, nós enquanto pessoas, e as organizações, as empresas, as cooperativas, elas vivem numa constante mudança. E nós, enquanto pessoas, precisamos nos adequar, estar atentos a essas mudanças para que nós consigamos também mudar junto com as empresas. E essa é uma evolução profissional proposta também pelas empresas. Quais são os desafios na gestão de pessoas? A gestão de pessoas é um desafio diário, tanto para quem está em recursos humanos, quanto para os próprios líderes das organizações. Estar no recursos humanos, na gestão estratégica de pessoas, esse é um critério única e exclusivamente para cuidar de talentos, cuidar de pessoas. Porém, os líderes de outros setores da organização, das cooperativas, eles precisam estar atento a essas pessoas, as qualidades dessas pessoas. Alguns critérios talvez não tão desejados, mas que elas precisam trazer essas pessoas para perto, colocar de forma bastante adequada um feedback, dizer a elas, né, a importância que elas têm e o que elas precisam de fato melhorar. Então, esse é um desafio diário, porque diariamente a gestão de pessoas tem que estar olhando o grupo, tem que estar olhando a organização como um todo, sobretudo os líderes estar atento aos seus liderados, para que tudo aconteça da melhor forma possível. Lidar com suas subjetividades dos funcionários, compreender suas necessidades e conciliá-las aos objetivos organizacionais. Exige um trabalho constante na análise e busca de solução. Vimos na nossa outra aula alguns momentos onde fala das pessoas nas organizações, né, os critérios das pessoas na organização e os critérios que as pessoas precisam ter, né, como pessoas para lidar com as tarefas das organizações. Então, essas subjetividades dos funcionários, essas necessidades, esses objetivos organizacionais exigem um trabalho constante de análise e de busca de solução. Por quê? Porque, como no nosso primeiro tema está dizendo ali, é um desafio diário buscar a qualidade das pessoas para o que realmente a empresa precisa entregar, o que realmente a cooperativa precisa entregar, como que as coisas precisam ser desenvolvidas. Então, dentro desse contexto de analisar e buscar soluções, é pensar um pouco fora da caixa, né? Vivemos em um mundo onde o trivial está ficando um pouco já obsoleto. Então, nós precisamos pensar um pouco fora da caixa enquanto pessoas, para que nós possamos levar para as organizações realmente soluções que elas precisam. E esse constante mundo de evoluções e de tecnologia cada dia mais próximo, né, de uma condição de inteligência artificial, nós, enquanto seres humanos, precisamos estar atentos a esses critérios e buscar, através de todas essas tecnologias, bastante solução para as empresas. Muitas vezes você pode até pensar que está sozinho nesta empreitada, que apenas sua organização passa por momentos de dificuldade, quando se trata de gestão de pessoas, mas a verdade é que todos enfrentam esse desafio, independente do cargo que você ocupa, independente da sua posição na empresa, independente de salário, independente de qualquer coisa. Esse é um desafio também diário. Todos os dias, situações novas acontecem para você líder, para você liderado, para você empresa, para você gestor, de uma forma bastante geral. A organização, em todos os momentos, ela vai ter alguns pontos de dificuldades, mas as pessoas são fundamentais para pensar, novamente, né? Para pensar fora da caixa e buscar solução para essas dificuldades. Então devemos estar bastante atentos a esse critério enquanto pessoas para beneficiar a organização em que trabalhamos. Para que a gestão de pessoas nas empresas tenham eficácia garantida, é necessário vencer alguns desafios. Então, alguns desafios precisam ser vencidos. Vamos conhecê-los, pelo menos 5. Existem mais, evidentemente, mas eu trouxe aqui 5 para vocês darem uma olhada aqui que eu julguei como sendo os principais.
humanização das relações versus os resultados. Então, as pessoas, o que elas entregam. Produção e aprendizado. O que eu faço e o que eu preciso aprender para fazer melhor. Treinamento versus custo. Se eu estou treinando, eu estou aprendendo, talvez isso não seja tanto custo, é um investimento que a empresa faz em mim, mas mais uma relação de treinamento e custo. Custo no sentido de que o meu treinamento beneficia de custo. Tecnologia versus produtividade. Falamos há pouco bastante de tecnologia, uma evolução constante. E a produtividade, como é que ela fica nesse cenário? E inovação versus cultura interna. Tá? Então, a inovação ela é a bola da vez. Muitos falam sobre inovação, muitos trabalham sobre inovação e realmente conseguem inovar muitas empresas e quebrar um pouco desse paradigma de que a cultura da empresa não deixa, de que a cultura não pode. Então, isso já está muito mais fácil para que as empresas tenham uma aderência aos critérios de inovação. Então, vamos lá. Em primeiro lugar, humanização das relações versus resultados. O mercado de trabalho atual é bastante competitivo e ter os melhores profissionais requer das empresas uma postura mais humana em relação ao seu pessoal. É pensar na pessoa realmente. Tem o resultado, mas é pensar na pessoa. Não basta dispor apenas de profissionais com grande capacidade técnica. As empresas precisam trabalhar e valorizar as atitudes e isso se inicia já a partir da sua liderança. Então, o que eu sou pago para fazer, o que eu estudei para fazer, o que eu vou lá na cooperativa para fazer é uma coisa. Eu ser tratado realmente como pessoa faz uma certa diferença. Tá? Então, são atitudes que valorizam as pessoas, como acabamos de dizer aqui. Os líderes são os espelhos dos liderados. Então, essa essência tem que partir dos líderes. Considerar que cada profissional que trabalha na organização tem seus potenciais e também suas limitações e que as emoções influenciam na produtividade e no relacionamento interpessoal no trabalho. Evidente que todo mundo tem seus pontos fortes e tem seus pontos fracos, mas uma coisa é nítida, as emoções que as pessoas têm, elas oscilam. Cada dia ela tem uma emoção diferente. Uma coisa que eu sempre digo é que assim, muitas pessoas dizem, quando você sai do trabalho, deixa o trabalho na empresa e vai para casa curtir a sua família. Quando você sai da sua casa, deixa as suas obrigações de casa em casa e vai trabalhar. Esse foco, evidentemente, que precisamos ter. Porém, é um pouco difícil a gente desvincular essas duas coisas. Quando eu tenho, enquanto empresa, um compromisso para entregar, um prazo um pouco apertado, é evidente que eu vou embora e eu não vou esquecer esse ponto. Eu não vou esquecer essa necessidade da entrega imediata que eu preciso fazer logo no início do próximo dia. Da mesma maneira, como eu saio de casa, às vezes com um filho um pouco enfermo, como é que lá no emprego, lá no meu trabalho, na minha profissão, eu vou esquecer da enfermidade do meu filho em casa? O que existe, pessoal, são situações onde eu tenho uma tendência de controlar as minhas emoções. Tá? Isso aí é bastante nítido que nós precisamos controlar as nossas emoções, principalmente para que elas não tenham influência sobre a nossa produtividade. E, basicamente, os meus problemas não interfiram na relação que eu tenho com as pessoas que trabalham junto comigo. Assim como essas pessoas também provavelmente terão outros problemas e que uma tendência que nós temos que ter em mente é que isso não pode de maneira nenhuma atrapalhar a nossa relação enquanto funcionários, colaboradores de uma mesma empresa. Que a vida pessoal impacta diretamente na vida profissional é que é impossível dissociar pessoal do profissional. Isso também, acabei de dizer, não tem como a gente separar essas duas coisas. Então, assim, o Jefferson é funcionário lá da cooperativa Unimed. Tá? Então, assim, é o Jefferson da Unimed. Já tem uma associação muito grande da pessoa com a empresa que ela trabalha, com o que ela faz. Então, ele não é mais o Jefferson teste professor, neste momento, enquanto profissional de uma empresa. Ele é o Jefferson da Unimed. Então, que a vida pessoal impacta diretamente na vida profissional, evidentemente, ao ponto
dela ter uma denominação um pouco diferente. E é impossível dissociar o pessoal do profissional. Eu não consigo desvincular o que eu faço de onde eu estou para outras situações. Então, isso é uma tendência que, de muito tempo, isso vem à tona. Vocês provavelmente já devem ter ouvido falar algumas pessoas assim, é fulano de tal lugar, não é o fulano e o sobrenome dele, né? Não é o Jefferson Teste, é o Jefferson da Unimed, por exemplo. Então, essa dissociação aí é bastante difícil de ser feita. Em outras palavras, a organização deve avaliar resultado não focando apenas no faturamento, mas também na qualidade de vida que proporciona a seus funcionários. Funcionários com qualidade de vida em dia, a produtividade evidentemente é muito maior, muito melhor, com mais qualidade. Agora, se eu não estou atento a isso, eu tenho uma condição de deixar os meus funcionários muita carga de trabalho, isso vai cansar, isso vai gerar um cansaço excessivo e a produtividade não vai ser a mesma. Eu tenho as obrigações enquanto metas, enquanto entregas, mas eu tenho que estar atento à qualidade que essas pessoas têm na vida profissional delas, né? Que a produtividade continue sendo a mesma. A qualidade de vida é o que vai proporcionar isso. Isso só pode ser atingido se houver humanização nas relações no ambiente de trabalho, deixando de ver o funcionário apenas como um número ou um crachá e passando a atendê-los em toda a sua complexidade. Eu não preciso mais ser só o funcionário, só o empregado, só o colaborador, vamos falar todos os nomes que a gente viu lá na nossa primeira aula, mas eu preciso ser o profissional, o Jefferson, o Adilson, o Maurício, a Ana, a Andréia, a Carla. Eu preciso ser a pessoa. E essa relação no ambiente de trabalho muito mais humana faz com que as pessoas deixem um pouco de lado o número que ela é na empresa e uma relação mais humanizada, uma relação mais próxima de algo que deixe um pouco de lado todos os critérios assim de obrigação, né? Assim, eu sou obrigado a fazer isso. Não é. É uma responsabilidade que eu, enquanto funcionário, tenho para entregar. Quando eu tenho a responsabilidade, eu não tenho obrigação. Mas eu tenho a minha condição de ser humano na relação de trabalho que eu tenho e, consequentemente, eu vou proporcionar os resultados que aí sim, o resultado já passa a ser um pouco de obrigação. Que foi oriunda da responsabilidade que eu adquiri, que eu peguei para mim dessas entregas e no resultado. 2. Produção versus aprendizado. A busca incessante por maior produtividade, eficiência e competitividade faz com que os indicadores de desempenho da organização estejam bastante voltados para a redução de gastos e melhor aproveitamento de tempo. Vamos lá. Um funcionário que se ausenta do seu posto de trabalho por 5 dias para uma capacitação gera, num primeiro momento, um certo tipo de perda para a organização, seja na sobrecarga de outros trabalhadores ou no atraso de determinada tarefa. Em contrapartida, se o funcionário não é capacitado, perde a oportunidade de trazer melhorias reais para o negócio. O que isso quer dizer? Muitas pessoas, muitas empresas, vamos começar pelas empresas, têm uma tendência de levar pessoas para alguns treinamentos, para se aperfeiçoar, mas que esse aperfeiçoamento seja revertido para os outros funcionários enquanto internamente. Quando isso acontece de uma forma, nesse exemplo aqui, de 5 dias corridos, é evidente que quem ficou e não foi para esse treinamento vai ter uma sobrecarga profissional, né? Eles vão ter que dar conta, ao invés de 5 pessoas, 4 pessoas vão ter que fazer o trabalho de 5, isso é fato. Só que essa uma pessoa que foi para lá, num critério de investimento que a empresa fez nela, o conhecimento que ela vai trazer, ela precisa, de uma forma bastante sinérgica, entregar esse conhecimento para os outros 4 colaboradores. Isso vai trazer esse conhecimento internamente e promover o aprendizado que ela teve nesse treinamento. Então, assim, em algum momento isso pode ser, sim, um prejuízo profissional, mas em outros o benefício acaba sendo muito maior. Saber equilibrar essa equação é também um dos grandes desafios atuais da gestão de pessoas, pois todo tipo de treinamento ou capacitação deve trazer resultados que possam ser convertidos
em ganhos em algum momento. Como eu acabei de dizer, eu tenho que equilibrar isso. Eu tenho que colocar as pessoas para aprender. Eu tenho que investir nelas para trazer novos conhecimentos para o meu negócio. E esses novos negócios não tem que ficar centralizado, tem que descentralizar para todas as pessoas terem o mesmo nível de aprendizado. Uma participando presencialmente e as outras através desse mediador que trouxe o conhecimento. Isso significa que os treinamentos e capacitação devem trazer conhecimento aplicável, percebido e mensurável, tanto pela equipe quanto pelos gestores. Se não é o gestor quem foi um liderado. Se não é o líder, foi um liderado quem foi. O conhecimento também para o líder tem que ser passado. Isso tem que ficar uma coisa bem uniforme no nível de conhecimento para que todos tenham o mesmo nível. Desta forma é possível desenvolver mecanismos de acompanhamento e controle que auxiliem no estabelecimento de horas mínimas de capacitação por funcionário e de expectativas de melhoria no processo organizacional. Tudo que eu trago de fora, incorporo no meu negócio, nós vimos há pouco aqui na outra parte que ele falou ali sobre a competitividade faz com que os indicadores de desempenho da organização estejam bastante voltados para a redução de gastos. Isso é fato. Quando eu tenho toda essa condição e eu atrelo esse aprendizado que eu trouxe aos indicadores, aos meus números e talvez a condição que eu fui fazer esse treinamento para melhorar esses números, isso por si só já é assim, uma expectativa de melhoria do nosso processo organizacional. Processo, nós falamos algumas vezes lá, é a condição que eu tenho de analisar o todo, ver por etapas, por passos, né, por atividades e tarefas que são desempenhadas dentro dele. Quando eu tenho uma visão um pouco mais ampla desse negócio e eu tenho um treinamento desse, é evidente que eu consigo melhorar os meus números de indicadores. 3. Treinamento versus custo. Outro dilema enfrentado pela gestão de pessoas é chegar a um equilíbrio que permite treinar os funcionários sem aumentar as despesas da empresa, de maneira que o aprimoramento contínuo se torne viável dentro de uma relação custo-benefício. O exemplo que a gente deu há pouco fala exatamente isso. Eu não preciso mandar 5 pessoas do setor para fazer o treinamento, que aí o meu negócio para. Mas basta eu mandar um só, que eu tenho o treinamento, tenho a redução de custo nesse momento. Apesar de talvez essa relação ser um pouco mais de investimento nesse funcionário. Quando ele retorna, dissemina esse conhecimento para todos os outros, eu estou otimizando o custo que eu tive com esse treinamento para que todas as pessoas tenham o mesmo nível de conhecimento. Como eu disse também há pouco, uma na condição mais presencial e as outras com esse mediador que fez esse curso presencial. Sabemos o quanto um treinamento pode representar de investimento para a empresa, especialmente se você pretende capacitar um grande time. É por isso que os treinamentos in company, que são customizados segundo as necessidades de cada organização, estão se tornando cada vez mais importantes. O que é o treinamento in company? Eu preciso de alguma forma, no exemplo que eu dei, levar as 5 pessoas para um treinamento. Se eu tiro as 5 pessoas de lá e levo, eu tenho um desfalque na minha empresa muito grande. Se eu trago um profissional que está lá fora por determinado momento, eu consigo diminuir esse prejuízo profissional dentro da empresa. E eu consigo otimizar o custo que eu estou investindo no treinamento dessas pessoas dentro da empresa e com todo mundo. Eu não saberia te dizer exatamente qual que é a relação, mas basicamente assim, se eu levar uma pessoa lá fora, ela custa R$1.000, por exemplo. Se eu levo 5, evidentemente, R$5.000. Eu consigo talvez por R$2.000 trazer uma pessoa de fora, só um exemplo, tá pessoal, números fictícios. Por R$2.000 eu consigo trazer uma pessoa lá de fora para treinar os 5 aqui dentro, em horários talvez que o meu prejuízo enquanto linha de produção, alguma coisa, não pare de acontecer. Então, os treinamentos in company é um fato que tem crescido muito no Brasil. Ao invés de enviar um funcionário para ser capacitado e esperar que ele transmita todo o conhecimento para seus pares, a empresa traz o treinamento para dentro de casa. É o treinamento in company, que tem um custo reduzido. O treinamento será desenvolvido segundo a cultura interna
e as reais necessidades de desenvolvimento das equipes, trazendo economia de recursos e aumento de potencial de aplicabilidade dos conhecimentos. Internamente, o que isso proporciona de ganho maior do que qualquer outra coisa? Eu voltar a essência do treinamento exatamente para o meu negócio. Quando eu levo um colaborador para fora, é o contexto que está acontecendo lá fora, talvez não é o mesmo que o meu. Quando eu trago a empresa para dar um treinamento em company dentro da minha empresa, eu vou usar para ele exemplos que acontecem na minha empresa. Então o foco se torna um pouco mais real, um pouco mais dentro da condição que os funcionários têm. Com isso, a aplicabilidade desses ganhos de conhecimento é muito mais evidente. Isso tudo sem contar na perda que ocorre na multiplicação de conhecimentos por funcionários, que nem sempre têm preparo, vocação ou desejam cumprir esse papel. Eu posso mandar uma pessoa para um treinamento lá fora. Quando eu trago ela, às vezes ela não tem habilidade, condição, ou ela é uma pessoa muito acanhada, e ela não vai saber exatamente transmitir para os outros o que ela aprendeu na essência lá. Então, quando eu trago internamente, esse problema eu já não tenho mais, além da redução de custo. O treinamento é evidente que é importante? Evidente que é importante. Quanto menos custo eu tiver para isso, melhor para a minha empresa. Quando eu faço isso de forma interna, em company, eu consigo otimizar o treinamento, colocando mais pessoas para o treinamento, e eu consigo reduzir meus custos. Então, é uma condição muito importante que eu resolvi trazer para vocês aqui. 4. Tecnologia versus produtividade. O avanço das tecnologias e o uso constante das mesmas por meio de smartphones, tablets, constituem uma das barreiras mais temidas pelas empresas. Como conciliar o uso dessas tecnologias sem afetar a produtividade dos funcionários? Hoje, a gente vai falar muito de empresas que começam a limitar um pouco o uso de celular, de algumas redes sociais. Isso é um pouco ruim, no ponto de vista de utilização da tecnologia, mas hoje acontece. Então vamos a alguns exemplos lá. Um exemplo bastante atual são os aplicativos de troca de mensagens, o WhatsApp, que quando usados sem moderação, pode atrapalhar a produtividade e a rotina da empresa de vários setores. É como eu disse, eu deixo o celular para ele e ele vai usar isso de forma desenfreada, às vezes de forma que isso canalize um lado mais pessoal e não dentro da empresa, que pode causar um prejuízo de tempo com bastante danos. Além deles, podemos pensar em outras soluções que são importantes para a atividade laboral e que, ao mesmo tempo, podem tirar a atenção das pessoas, como as redes sociais e ferramentas de busca da web. As redes sociais, ela funciona basicamente de uma forma mais pessoal. Então, as redes sociais têm um vínculo mais pessoal, algumas até com um vínculo mais profissional. O que de fato acontece, que tem de prejuízo, é quando isso acontece de uma forma que não é moderada. Se eu paro para dar uma olhadinha no Facebook ou no LinkedIn, vamos pegar um exemplo de situação mais pessoal e de situação mais profissional. Se eu dou uma analisada no Facebook, eu não vou ver uma mensagenzinha que eu recebi, eu vou ver um pouco de postagem que tem lá. Se eu olho um contexto mais do LinkedIn, eu vou dar uma olhada em um artigo, mas logo embaixo eu vou ver outro, que eu vou ver outro, que eu vou ver outro, então isso vai acarretar uma perda de tempo um pouco grande. Perda de tempo no objetivo assim, o momento para aquilo não é o propício, entende? Então é isso que eu quis dizer como um pouco de perda de tempo. Mas as buscas na web, isso sim, são vilões. Eu resolvi trocar de carro, não interessa o momento que eu estou, é fato que eu vou lá buscar um outro carro para me trocar. Eu estou precisando comprar um tênis, aí eu vou no meu horário lá, porque isso veio naquele momento na minha mente, eu vou parar para fazer aquela busca. E aí já se vão 5, 10, 15, 20, 30 minutos, até uma hora, e que você deixou de trabalhar na empresa por conta de um pensamento que você teve e momentaneamente você foi buscar respostas para ele. A proibição sumária de acesso a estas plataformas é inviável, visto que as pessoas podem acessá-las por meio de dispositivos móveis pessoais.
Hoje não é nem só o dispositivo móvel, né, o celular. Tem hoje relógios, watch smart, smartwatch, né, que as pessoas estão usando muito. Então, isso tem que ser realmente usado com bastante cuidado. Sendo assim, a melhor saída é conscientizar os profissionais a respeito do uso responsável dessas tecnologias, orientando-os para utilizarem essas soluções em prol das suas atividades laborais, deixando o lazer e essa distração para os momentos propícios a isso. Deixar um pouco para depois das 18 horas, para quem tem o horário mais convencional de trabalho, ou no horário do intervalo, no horário do almoço, fazer uso dessas tecnologias para que isso não interfira na produtividade. Para tanto, uma comunicação interna eficiente é fundamental. Aí sim nós temos a gestão de pessoas, tá? Gestão estratégica de pessoas que pode promover esse comunicado. Muitas empresas hoje dispõem de intranet ou um canal de e-mail bastante eficaz, eficiente, que pode levar esses comunicados de forma mais efetiva e assertiva para que essas coisas não aconteçam muito. E quinto, inovação e cultura interna. O quinto e último desafio da gestão de pessoas diz respeito à criação de uma cultura de inovação na empresa que não afete a cultura interna existente, ou seja, que mantenha os valores da organização. Vamos lá. A entrada de profissionais mais jovens, por si só, traz uma enorme pressão por modificações no ambiente interno, como jornadas de trabalhos mais flexíveis, ambientes descontraídos, sem padrões de vestimenta, possibilidade de home office, entre outros. Essa é uma briga um pouco das gerações, né? Então, algumas empresas têm uma cultura interna de pessoas que é de uma geração baby boomer, X. Quando as contratações começam a acontecer numa gestão mais X e Y ali, que são mais imediatistas, isso gera sim um conflito. Mas essas gerações X e Y têm condições de trazer critérios de inovação muito maiores, né? E isso bem aproveitado, as outras gerações que estão na cultura interna da empresa conseguem absorver bastante critérios desses mais jovens, né? Então, assim, jornadas de trabalhos mais flexíveis, né? O próprio home office, o momento que o nosso Brasil vive agora, meio que sem perguntar, tivemos que começar a trabalhar em casa, né, em regime de home office, por conta do cenário crítico na área da saúde que nós vivemos. Então, isso foi uma coisa um pouco forçada. Mas essas novas gerações têm isso um pouco em mente, de fazer esse tipo de trabalho já mais em casa, de forma mais liberal, de forma mais sem muitos critérios engessados de horário, principalmente. Então, é uma mudança de cultura muito grande que a inovação tende a trazer. Mas quando essa nova cultura se choca com a cultura já estabelecida, a gestão de pessoas tem que atuar como mediadores das relações, buscando conciliar os interesses de forma que a empresa siga crescendo fiel à sua proposta de valor. Quando temos lá, estampado na nossa parede, visão, onde nós queremos chegar, e os valores que constituem aquela empresa, independente da geração que a pessoa esteja, a mudança de cultura vai ter que acontecer. Para quem é mais velho, mudar um pouco a cultura para o critério de maior inovação. E para quem é mais novo, as gerações X e Y, terá também que se adaptar um pouco ao que a empresa tem como cultura interna e que ela julga como importante mantê-las. Então, é uma relação onde esse choque tem que ser mediado pela gestão de pessoas, de forma bastante sinérgica, e mais uma vez vou dizer para vocês, de forma com uma visão mais sistêmica, independente da geração que a pessoa esteja, o foco é o mesmo, de atingimento de meta, por exemplo, ou entregas de resultados. Então, isso é algo que a gestão de pessoas tem como tratativa para não deixar com que isso aconteça. Evitar conflitos interpessoais ao mesmo tempo em que se busca desenvolver novas soluções que tragam maior competitividade ao negócio pode ser um trabalho bastante difícil para quem tem a missão de gerir pessoas. Muitas empresas que têm a gestão estratégica de pessoas hoje, ela já pensa um pouco no conflito
que acontece, não tem como evitar conflitos, ele acontece. Então as pessoas já estão começando a se especializar um pouco em como solucionar conflitos interpessoais. A busca pelo negócio, pela entrega, pelo foco que a empresa tem, ela tem que ser mantida. Só que a relação de conflito é que tem que ser trabalhada pela gestão de pessoas. O que você tem que fazer nesse sentido é investir cada vez mais na comunicação interna em ações de integração, treinamentos, orientação de carreira e, quando oportuno, sessões de coaching para que seja possível encontrar caminhos mais adequados para times tão diversos e multidisciplinares. O que é o coaching? Vou falar para vocês aqui. Coaching é hoje uma modalidade, como se fosse uma profissão, de fato é uma profissão, que tem um compromisso, que tem uma missão de fazer com que pessoas se tornem melhores, fazer com que pessoas alcancem seus objetivos. Nessa nossa trajetória aqui dessas nossas aulas, nós podemos observar que em algum momento a gente falou assim, que a pessoa ela tem que estar fazendo o que ela gosta no lugar que ela gosta. Tá? Então o coaching basicamente ele encontra essas duas situações, o que eu gosto de fazer e onde eu quero realmente estar. É a saída do ponto A até o ponto B. A gente chama isso tecnicamente de roadmap. Então é uma rota de ação para que essas pessoas tenham esse sentido um pouco mais visível, frente às suas ações, os seus critérios mais multidisciplinares, fazer com que os seus objetivos sejam alcançados sem que a gente tenha tanto conflito interpessoal, que isso é muito ruim para um negócio. Todos os desafios que vimos nesse artigo têm algo em comum. É evidente que existem outros desafios, tá? Mas esses 5 que eu julgo bastante importante. Podem ser separados ou minimizados por meios de treinamentos direcionados às necessidades da sua empresa. Sendo assim, que tal fazer um levantamento de necessidades de treinamento? LNT. Muitas áreas de gestão estratégica de pessoas fazem pesquisa interna para saber o que as pessoas realmente querem aprender, o que elas precisam saber. Atrelado às necessidades da empresa, isso sai ali um checklist, uma listinha de possíveis treinamentos que a empresa pode trazer para os seus colaboradores. É uma forma bastante eficiente e que traz bons resultados para a empresa. Se você acha a educação cara, experimente o preço da ignorância. Gente, educação não é caro, educação não é custo, educação é investimento que é feito em pessoas. Isso já dizia o Derek Bock, então eu não o conheço, mas já li algumas frases dele e isso não deixa de ser uma máxima. Então vamos lá, se você acha a educação cara, se você acha que pagar uma faculdade é muito caro, experimenta não entrar numa faculdade e não ter acesso ao conhecimento que você precisa para atender uma empresa que hoje, como eu disse, tem muitos critérios, tem muitas exigências relacionadas à educação que você precisa ter. Educação de aprendizado, de treinamento, de qualificação, enfim. Todo tipo de educação é um investimento, não é um custo, não é um dinheiro simplesmente que você paga. Tá certo? Espero que vocês tenham gostado dessa nossa segunda aula. Nossa próxima aula, semana que vem, vamos trazer alguns critérios mais voltados à liderança e motivação, fator muito importante, e espero que até esse momento aqui o aproveitamento de vocês tenha sido bastante agradável. Se tiver alguma dúvida, como eu disse, manda seu questionamento lá para a nossa mediadora e na medida do possível a gente vai responder todos vocês para que ninguém fique com nenhuma dúvida. Tá certo? Um grande abraço e até a próxima aula.